Olá! Está no ar o programa Ambiente Legal, diretamente dos estúdios da TV Êxito. Você pode nos acompanhar pelo site www.ambientelegal.com.br ou www.tvexito.com.br. A justiça brasileira enfrenta o grande desafio de atender à imensa demanda de conflitos, os mais variados, que atingem só no estado de São Paulo o incrível número de 20 milhões de processos judiciais. Para se ter uma ideia do que isso representa, para um julgador de segunda instância, ou seja, um membro de um tribunal que analisa os recursos, a média por desembargador no Tribunal Paulista é de 3.000 processos para serem analisados e julgados por ano. Em meio a tudo isso, fenômenos complexos como a corrupção, a improbidade no setor público e o ativismo judicial e o arbítrio nas investigações, que precisam ser igualmente controlados. Para falar sobre isso, convidamos o Dr. José Elton Nogueira Diefenthaler Júnior, doutorando pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em Filosofia do Direito e do Estado, mestre em Filosofia do Direito e do Estado pela Pontifícia Universidade Católica e formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Dr. José Elton é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, com assento na 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça. Elton, é um grande prazer ter você aqui comigo. Bom, a honra é toda minha e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você nesse programa exitoso. Muito bem, muito obrigado. Elton, como é que é julgar 3.000 processos num ano? O volume de processos no Tribunal de Justiça de São Paulo é realmente incomparável. Não há parâmetros para que nós possamos traçar alguma linha, algum paralelo em relação ao que nós recebemos de processos para serem julgados. Olha, esses 3.000 processos por ano podem ser um pouco mais, raramente um pouco menos, porque nós temos as decisões como relator e temos as decisões também como revisores ou terceiros juízes nas funções de segundo grau. O que acontece hoje é que o judiciário está sendo usado, a cidadania requer muito do judiciário, porque as outras instituições do Estado e as instituições que não pertencem ao Estado estão, de alguma forma, eu penso, se demitindo dos seus papéis principais, dos seus afazeres, das suas missões para as quais eles estão vocacionados. E disso resulta, Fernando, essa pletora de processos que nos deixa todos surpresos, né? Primeiro que o juiz é uma pessoa que testemunha isso de forma qualificada. E testemunha também a falta de efetividade da justiça exatamente por esse número fantástico de processos. Como é que se resolve, as pretensões são ajuizadas nesse volume com o judiciário mínimo, digamos assim. É muito difícil. E olha que nós estamos diante aí de um Tribunal de Justiça que é o maior do mundo, né? Em número de desembargadores. Nós temos 360 desembargadores, somos hoje o maior Tribunal de Justiça do mundo. Esses dados, como eu disse para você, são curiosos. A Suprema Corte Americana, por exemplo, não chega a julgar 200 processos ao ano. Né? Toda a Suprema Corte Americana. Não há nenhum registro de uma corte que tenha tantos processos como nós temos. Alguma coisa está errada, conosco ou com as instituições do país. Não acha que está havendo processualidade demais Sim. E pouca resolução de conflitos alternativos? Pois é. Olha, são duas coisas que nós precisamos meditar. Nós, o judiciário, os advogados, os legisladores, sobre este assunto. A primeira é a nossa cultura processual. Eu não sei por que cargas d'água elegeu-se na década de 60 e 70 uma linha, uma vertente de processo que desagou numa certa postura mental de dificultar a execução dos julgados. Então nós temos
embargos à execução, embargos à arrematação de penhora, embargos até os infringentes nós temos. E agora infringentes que podem mudar tudo. Que né? podem mudar tudo. Então nós não chegamos ao fim. Há um certo preconceito no país contra quem ou o órgão que decida, ou que venha a decidir, que decide. Há um certo preconceito, há um certo temor, há um certo medo. E esse medo, eu acho que é um pouco como que um filho espúrio do patrimonialismo português. Não há uma perda de autoridade nessa falta de confiança? Exato, a perda de autoridade é evidente, com o prejuízo concreto, porque o cidadão não recebe, como deve receber, a justiça quando se demanda. Quer dizer, o que acontece conosco, a psicologia do juiz, que nós sabemos que a coisa não está bem, nós propomos algumas modificações, somos ouvidos e não somos ouvidos, e fica tudo como está, não se modifica nada. Quer dizer, ainda existe essa mentalidade, esse ranço, filho do patrimonialismo, do bacharelismo, onde não se chega à execução. Claro que isso cria soluções extraordinárias que, às vezes, na esfera penal, nós todos sabemos quais são. Aquelas que atingem os direitos humanos, aquelas que violam os direitos humanos. Né? Outras soluções extraordinárias são a absoluta negação dos julgados. Né? A absoluta negação dos julgados. Ou uma outra consideração é a perspectiva de que não adianta ir ao judiciário porque lá se demora. Ou, ao contrário, vamos ao judiciário porque lá demora e nós administramos essa demora. Isso no campo do direito privado. Então nós estamos presos no sistema processual brasileiro e quando se fala em crise do judiciário, eu acho que isso revela um pouco de um certo preconceito. Né? Preconceito no sentido mas é um conceito anterior mesmo, de que a crise não é só do judiciário, inclui o judiciário, mas a crise é uma crise da filosofia do direito. É sistêmica. Sistêmica, do processo. O processo não consegue atingir seus objetivos. A par disso tem tudo... um metaprocessualismo aí que é absurdo, né? Claro, nós aqui... Processo pelo processo, pelo processo. Pelo processo, exatamente. E aí inventam-se os mais descabidos princípios para não se atingir os objetivos que a lei prevê, que a lei estabelece, que o legislador estabeleceu através de uma lei, e isso se frustra totalmente o objetivo da composição. E o que o tribunal, o que os magistrados, principalmente os mais críticos como você, né, tem feito hoje para poder modificar isso? Nós estamos aí diante de um Código de Processo Civil que está sendo proposto por uma comissão que, pelo visto, parece ser pior que este, né? Pois é. Há coisas que preocupam e parece que o enredo continuará o mesmo. Pois é. Então, nós temos preocupações. E o curioso, poucos de nós, juízes, fomos ouvidos na execução da... Mas isso é um absurdo. Parece que realmente se revela um absurdo. Assim no processo como no Código Penal. Né? Existe uma certa... Não, juízes não. Associação de juízes não. Escolas de juízes não. Isso é muito... Ou se vem, eles vêm já com alguma coisa já montada. Então, isso é muito perigoso isso aí. O que nós temos feito? Nós procuramos dialogar com a sociedade. Nós agora estamos entrando numa cultura do multidisciplinar. O juiz ele não pode fazer as coisas, julgar, ter conhecimento do caso, sem ter uma visão não só jurídica, mas uma visão holística da coisa. É uma visão exatamente completa da coisa. Então nós temos que ter elementos antropológicos, sociológicos, econômicos, culturais, chamar esses grandes debates para dentro do processo e resolvê-los de uma forma mais consentânea com as necessidades odiernas, as necessidades do dia a dia. Onde é que nós esbarramos? Onde é que há, digamos assim, entraves nesta consideração? Na própria mentalidade do juiz,
muitas vezes, e não poucas vezes, ela é resistente a isso por razões óbvias, razões até consideráveis, não é uma questão de censura, mas razões consideráveis. Da própria função advocatícia também existe um muro, umas barreiras também que se opõem a isso. Em alguma medida também o Ministério Público, quer dizer, o avançar em alguns pontos repulsa um pouco a alguns intelectos. Todo mundo resiste a qualquer avanço, né? Exato. Então isso é da natureza humana, diga-se assim, mas nas instituições, se não houver um punch aí, vai ficar muito complicado, o senhor não acha? Eu acho, e o atual presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Nalini, ao tomar a primeira manifestação dele, ele fala exatamente nisso. Nós precisamos dialogar, chamar as instituições que, de uma forma ou de outra, têm um papel a cumprir, porque não é normal, Fernando, que nós tenhamos 20 milhões de processos em andamento. Não é normal, alguma coisa está errada. E o que significa isso? Não é o judiciário se resignar ou demitir-se ou entregar os pontos, pelo contrário. É fazer com que o judiciário conduza num diálogo profícuo, grande, amplo, bastante integrando essas instituições, uma linha de realização. Qual é? Certas instituições, sem exclusão da OAB, dos jornalistas, antigamente se falava dos corpos intermediários, têm esse papel de resolver conflitos. E também os juízes arbitrais farão parte disso. Isso é inequívoco, não tem dúvida. Nós precisamos até trazer algo que nos Estados Unidos tem lá, que é o probation. Os escritórios de advocacia já deveriam antes saber se tem uma causa ou não. Né? Essa é uma medida necessária. Parece que o novo código fala de explorar alguma coisa nesse sentido. Ou seja, antes de entrar com alguma ação em juízo, os escritórios de advocacia, com algum poder de intimação, isso a lei pode resolver, intima a parte, intima o ex-adverso, intima o seu advogado, olha, a situação é essa. Verificadas as condições de ação, se anuncia, olha, ou proporemos a ação ou não proporemos a ação, depende do que nós façamos aqui. Aí se estabelece um acordo, né? E se não se estabelece, vencidas as etapas, se o acordo não saiu ali nos dois escritórios, aí sim, e só depois disso, haverá a demanda. Isso é fundamental. O judiciário, no mundo inteiro, se chega por exceção, ou seja, quando todas as etapas foram vencidas. Se não forem vencidas as etapas, não há necessidade de chegar ao judiciário. O judiciário é a última escala. Mas, pelo visto aqui, tem sido a primeira. A primeira. Esse é um problema. Então, o que está acontecendo? O debate político no Brasil está empobrecido. Está empobrecido. Da pobreza desse debate político sai a contaminação para o debate legislativo, de modo que, na ausência do político e na ausência de coisas, de ideias boas para serem traduzidas em leis, há este vácuo, e este vácuo é ocupado por uma legislação medíocre. E aí é um ativismo judicial que se deforma. Né? Isso, aí o que acontece? A demanda por justiça recai exclusivamente sobre o judiciário, que pelas lacunas é quase que obrigado a cumprir um papel que não é dele. E ele se transforma num ator bastante importante, daí a expressão ativismo jurídico. E mais, não é só o judiciário. O judiciário é estimulado pela atividade dos advogados e pelo Ministério Público, muitas vezes, a cumprir esse papel que muitas vezes deveria ter sido cumprido pela Fiesp, pelo SESI, SENAC, SEBRAE, Ordem dos Advogados do Brasil, jornalistas, universidades, são todos esses corpos que têm poder de fazer o colchão onde se agasalham algumas tensões antes de chegar lá. Até mesmo a atividade da polícia repressiva ou da polícia preventiva. Por que não se dar ao policial a capacidade para resolver alguns conflitos ali?
Por que se retirar dele? Então, mas é por gerar corrupção. Mas isso é uma outra possibilidade. Isso é uma coisa que... Por temor, acaba não se fazendo. Exatamente. E aí ainda temos uma outra questão importante, que é justamente o fato de que metade dessa demanda toda advém do próprio Estado. Do público, exatamente. E sobre esse assunto nós vamos conversar logo em seguida no segundo bloco. Fique conosco. Pinheiro Pedro Advogados. Direito, justiça, cidadania e sustentabilidade. Desde 1985. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, coberturas de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Estamos de volta nesse segundo bloco do Ambiente Legal, entrevistando o Dr. José Elton Nogueira de Fenthaler Júnior, desembargador Nogueira de Fenthaler, doutorando pela Pontifícia Universidade Católica, formado em Direito pela Universidade de São Paulo e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com assento na 5ª Câmara de Direito Público. Doutor Elton, nós passamos aí o primeiro bloco falando sobre o congestionamento no judiciário e o excesso de demandas. Mas sabemos que metade dessas demandas advém do próprio poder público, da administração. Como é que hoje um desembargador com assento na Câmara de Direito Público, portanto, que administra esses conflitos, né? Como é que você vê hoje essa ação ou falta de ação da administração pública brasileira que acaba desaguando no judiciário? 60% desses processos provém da Fazenda Pública do Estado, do município e de órgãos ligados ao poder público, de modo geral. E são ações que parecem não ter fim. O que acontece? A mesma mentalidade que preside aos outros entes, até entes privados, de demandar para demorar, também é utilizada pela administração pública, que deixa e joga um número enorme de processos e joga com o objetivo de realmente ganhar tempo. Parece até que eles esperam literalmente que o contribuinte morra, né? Faleça. Exatamente. Não. E nós temos casos dramáticos de gente que tem que receber precatórios, né, com as reformas constitucionais que nós sofremos. Eu falo sofremos porque sofremos. Né? Agora se atribuiu pela última reforma constitucional ao Poder Judiciário a tarefa de administrar a gestão dos precatórios, incluindo do ponto de vista orçamentário e financeiro, o que requereu do Tribunal de Justiça, não só de São Paulo, mas de todos os tribunais de justiça do Brasil, uma capacidade que não era nossa, não tem que ser nossa, porque o dinheiro é do Estado e não do Judiciário para administrar o dinheiro do Estado, que pagará a dívida dos precatórios, dos credores precatórios. Então, ficou um monstro grande para ser administrado sem que nós tivéssemos a infraestrutura adequada, não nos foi dada essa infraestrutura funcional para gerir isso tudo. Resultado, atrasa-se o pagamento dos precatórios. Isso é um absurdo. Um ponto de vista aqui que é por que se tratando hoje de tantas demandas, que às vezes até já tem jurisprudência assente, já jurisprudência pacífica do tribunal, e o Estado continua insistindo em apor recurso. Não cabe aí uma pena suplementar, uma pena por litigância de má-fé? Cabe. Recentemente, o Supremo está para julgar essa matéria do descumprimento de súmula vinculante, porque
Quando se falou em súmula vinculante, alguns juristas, e eu falei, pensei um pouco a respeito, argumentaram o seguinte: se não se cumpre a lei, vai se cumprirão a súmula vinculante? Se a lei está lá para ser cumprida e não é cumprida, por que cumprirão a súmula? Não é? Então a resposta está aguardando uma solução. Quer dizer, não há. É até importante para o nosso colaborador ouvir o telespectador. Súmula vinculante. A súmula é uma decisão que o Tribunal Superior tem, o Tribunal de Justiça, ou para o Supremo Tribunal Federal, especificamente, ele depois de várias vezes decidir da mesma forma, ele reúne esse conjunto de decisões e elabora, então, uma decisão master, ou seja, que é a súmula, que acaba sendo a orientação a ser seguida até por outros tribunais. Pois é, se não se cumpre a súmula, não vai se cumprir nada. Se não se cumpre a lei, não se cumprirá a súmula. Agora, o Supremo deverá julgar nesses dias a punição, a sanção para aquele gestor público que não cumpra a súmula. Qual será? Qual será? Pois é. E, então, não tem lei para regular isso. Então, eles terão que estabelecer um critério. Qual será a punição? Cairá em improbidade administrativa? A improbidade administrativa requer uma demanda, uma ação própria para se declarar o gestor público desonesto. Então, eu estou atento a essa decisão do que virá do Supremo a respeito disso, que vai iluminar todos os casos. E, por sua vez, também me parece ser uma construção aí, um ativismo judicial. Exatamente na lacuna das outras entidades, dos outros entes do Estado que não funcionam e não gerem, e não criam aquilo que tem que criar. Então, vai ser um problema, porque esses precatórios estão aí, não digo parados, mas eles estão num ritmo aquém do que requer a demanda, né? A estoque de precatórios estão se pagando, se não me engano, em 2006, 2007 e começando a pagar em 2008. Então, imagine só, eu tive um caso, quando eu era juiz em Mogi das Cruzes, eu já fui juiz. Quando eu era juiz em Mogi das Cruzes, me lembro de um caso de uma pessoa, de uma família de Niceis que só tinha um sítio. E do sítio retirava toda a sua subsistência. Desapropriaram o sítio para fazer ali a represa do Alto Tietê, agora me foge o nome daquela represa, mas enfim, desapropriaram a propriedade desse casal de idosos, né, Niceis, se não japoneses mesmo. Resultado, uma sequência de reformas constitucionais relativamente ao pagamento dos precatórios. Esse casal ficou sem receber o que era devido. Mas eles viviam daquilo. Eles morreram na penúria. Perderam a propriedade e não receberam o que tinha que receber. Tragédias como essa. Esse é sinal do Estado, o pior sinal do Estado. O pior sinal do Estado. Aquela máxima da Bíblia, né? A paz é fruto da justiça. Se não houver justiça, e justiça não é nada sobrenatural, uma coisa metafísica, justiça é fazer decidir acertadamente, o mais próximo do correto, nos casos concretos. E aí nós tivemos um caso aí, esse exemplo que o senhor colocou, que é muito claro, né? Quer dizer, é a justiça, é o Estado que tira, né? E que não indeniza. E não indeniza. E esse casal faleceu, já era muito idoso, sem receber. E suponho que os filhos não receberam. Nossa. Então, isso é um absurdo, absolutamente odioso. Agora vamos ser mais cruéis ainda. Né? Nós temos esse problema grave, né? E nós temos uma outra questão que a sua Câmara, inclusive, e as demais de direito público se ocupam muito, que é justamente a improbidade administrativa e a corrupção. Né? Como é que anda, como é que é o andar da solução desses conflitos terríveis, né, por parte do Tribunal de Justiça hoje, hein? Bom, eu posso falar, sim, pela experiência que tem na Quinta Câmara. A Quinta Câmara é uma Câmara que não contempla com bons olhos
a ação desonesta de gestores, eu acho que todo o tribunal também não contempla, de gestores públicos. Ela é bastante rígida. As decisões da Câmara são, muitas vezes, de perda de mandato, de perda das propriedades adquiridas de forma ilícita, com multa civil bastante fornida, bastante alta, inelegibilidade. Nós temos admitido esta linha, esse é o fio condutor das nossas decisões, tem sido nesse sentido. Tivemos alguns casos de repercussão e acho que, curiosamente, às vezes não repercutem as nossas decisões para o meio social. Os meios de comunicação social não repercutem essas decisões que estão aí. Quase toda semana nós temos um outro caso de improbidade julgada procedente de prefeitos, de gestores públicos. Então, o papel que cabe, nesse caso, o papel salutar da advocacia, do Ministério Público, do Judiciário, de uma lei salutar, tem sido cumprido. Tem sido cumprido. E eu só gostaria que a sociedade fosse comunicada destes julgados, alguns julgados que realmente poderiam ser exemplares. Podia, de repente, decidir, né, adicionalmente, a publicação disso. Né? Nós publicamos, mandamos publicar, mas fica restrito ao universo dos advogados. Então, esse é um outro problema de comunicação. O Poder Judiciário tem uma dificuldade muito grande, não é só em São Paulo, mas em todo o Brasil, de proceder à devida comunicação com o seu público-alvo, que são todos, somos todos nós, os cidadãos. Nós temos dificuldades. Existe uma falha, um gap de comunicação bastante sintomático. A despeito da gestão atual do presidente Sartori ter diminuído esse fosso, com as nossas melhorou muito a comunicação social, o fato que persiste isso. Então, nós temos que levar esse... E agora, com o julgamento mensalão, eu acho que a população, a cidadania, percebeu que existe um judiciário. Essa percepção é sensível, no meu modo de ver. Aliás, receberam recentemente lá no Tribunal de Justiça a visita do presidente do Supremo Tribunal Federal. Né? Como é que foi o contato, hein? O ministro Joaquim Barbosa esteve lá, foi recebido pelo doutor Nalini, o presidente eleito para o próximo biênio do Tribunal de Justiça, proferiu uma palestra, um discurso sobre a modernidade que chega ao Tribunal de Justiça e ao Judiciário como um todo sobre o processo eletrônico. Isso é interessante que os que nos ouvem e nos veem saibam. Nós temos agora dias contados para o processo físico, ou seja, o processo de papel. Hoje mesmo joguei um processo virtual. Então, é sobre isso que o ministro veio falar. E São Paulo está muito adiantado em relação a isso. Há alguns estados mais adiantados, mas São Paulo está muito adiantado, inclusive em relação aos tribunais federais. Nós estamos além, nós estamos mais adiante nesse sentido, de proceder ao julgamento. Na minha Câmara, nós temos julgamentos de recursos, julgamentos virtuais de agravos de instrumento, em que não há sessão real, física. Se faz tudo online. E como é que ficam as sustentações? Online também? O agravo do instrumento não tem sustentação. Se o advogado concordar, e o advogado dá o seu placê, concorda com o julgamento virtual, processa-se o julgamento virtual. Apelação também? Não, apelação não. Apelação nós estamos encaminhando um pouquinho, porque muitas apelações ainda são físicas. Ainda tem então, o processo físico. Mas os agravos, muitos são agravos virtuais, aí então já o julgamento virtual já é feito dessa forma. E é mais rápido? É mais rápido. Porque libera... Primeiro que hoje em dia, por causa da mobilidade urbana, libera o deslocamento de funcionário, do próprio advogado, do juiz, reduz. Então, e fica tudo no ambiente virtual. Creio que esse será o cotidiano daqui a uns anos, e poucos anos, dos advogados, promotores e juízes. Sabe que aí o nosso natural bom humor já fala assim, quer dizer que agora nós vamos ter um tribunal nas nuvens. A nuvem virtual. É isso mesmo. Isso é uma realidade. O tribunal vai ter decisões flutuando por aí. Agora, eu acho que isso é um avanço, mas que precisa se refletir, obviamente, na postura da administração pública como um todo, não é?
E isso que a gente observa, nós estamos aí diante de um boom, uma revolução na informática, né? E ainda tratando com relações de poder do século XVIII. Né? Exatamente. E isso o nosso modelo de Estado, o modelo político, é do final do século XVIII, começo do século XIX. E as mentalidades ainda têm um pouco de lá. E tem outra coisa que é interessante a gente destacar. Há um filósofo do direito alemão, me foge o nome agora, e ele destacou algumas coisas que eu achei interessante, isso me gravou muito, eu tenho isso como registro. O século XIX foi o século dos grandes poderes legislativos no mundo inteiro. O legislativo, a grandeur do poder legislativo francês, a Câmara dos Comuns na Inglaterra, na Grã-Bretanha, no Commonwealth, os Estados Unidos e tal. O século XX foi marcado pela predominância do poder executivo. Aí veio New Deal, os totalitarismos e tudo mais. E ele preconiza o seguinte, com um tom profético, mas muito simpático, pelo menos é estimulante pensar sobre isso, e que o século XXI será o século do poder judiciário. A afirmação do poder judiciário. Então, nós temos que estar preparados, seja assim ou não, nós temos que estar preparados para essa realidade, para esse grande desafio. O ato de julgar não é outra coisa senão um ato que procura pacificar o meio social, procura solucionar conflitos, procura reduzir camadas de tensão, procura garantir o progresso natural da vida humana, o desenvolvimento natural da vida humana, enfim, levar um pouquinho, um esteio de tranquilidade para esse mundo que é realmente bastante conturbado. E se o judiciário for um elemento distintivo, quer dizer, é um elemento a mais de conturbação, de perturbação, ele perde a razão de ser. Ele perde a razão de ser. Então, nós temos que estar preparados para isso. E o estar preparado para isso implica na adoção de novas tecnologias, num diálogo multidisciplinar com todos os... E maior transparência. E maior transparência, claro, maior transparência. Aliás, com essa brilhante aula final aí e essa visão, essa projeção dos poderes no século XIX, o legislativo, no século XX, o executivo, que está agora no século XXI, será o século judiciário, né? Nós podemos encerrar esse programa hoje tendo essa honra de tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. E eu quero que você volte mais vezes, viu? Muito obrigado. Eu fico muito honrado de estar aqui com um velho amigo e querido amigo e nesse programa muito gostoso de participar e trocar algumas ideias com os seus telespectadores. Tá. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. doutor Nogueira de Fentalha. Eu que agradeço. E obrigado a você por ter nos assistido. Até o próximo Ambiente Legal.